Hoje é dia de Santa Francisca Romana, viúva. A quaresma já não é mais um tempo de jejum obrigatório. Antigamente era. A missa geralmente era celebrada após a hora tércia. Tércia é 9 horas da manhã. Então, os monges cantavam matinas à meia-noite. Na verdade, o dia começa com as vésperas. Então, tem vésperas, aí as completas, matinas meia-noite. Depois, laudes às 3 horas. Depois, prima às 6. Tércia às 9, né? A terça hora. Geralmente, ali, as missas são celebradas após a hora tércia, ou eram celebradas após a hora tércia. Mas, nos dias de penitência, principalmente na quaresma, era após a hora nona. Dias também que tinham, por exemplo, hoje é as têmporas, não sei lá de quê, mas é a festa do apóstolo. Então, na terça se celebrava a festa e depois na nona, após a nona, a missa, né, das têmporas, a missa penitencial. Então, na quaresma, as missas eram celebradas após a nona. O povo todo ia, né, os fiéis, os católicos, passava a sexta é meio-dia, depois a hora nona. Cantava-se a nona, logo em seguida a missa, por isso que a missa não terminava com o ite, missa est, né, que é quando o padre está numa festa, né, principalmente paramentos brancos ou paramentos vermelhos, enfim, verdes, ite missa est. Mas quando está de paramentos roxos, é benedicamus domino. Né? Se está de paramentos presos, é missa de requiem e fala requiescat in pace. Mas esse benedicamus domino é o mesmo encerramento de todos os ofícios, né? Porque a hora nunca termina, assim, né? Sempre uma oração contínua. Então a missa também fazia parte disso. Porque logo em seguida a missa tinha-se as vésperas. E nas vésperas aí a oração já muda. Na quaresma tem sempre uma missa própria. E na oração colecta, que é a mesma oração para todas as horas, exceto vésperas, fala de jejum, fala de penitência, né, de abstinência, né, nos domingos fala de abstinência, porque domingo é dia de abstinência, mas não era dia de jejum. Mas as pessoas então que iam comungar, elas faziam jejum então até a hora nona, aí tinha a hora nona e comungava na missa e depois a véspera. E nas vésperas já tem uma oração diferente, não fala de jejum. Tem também nessas missas da quaresma uma oração super popular, sobre o povo. Após comunhão, ainda de joelhos, porque durante as férias, ou seja, exceto domingos, durante as férias, essas orações, a colecta, as orações do ofício, a pós-comunhão são de joelhos. Então está todo mundo de joelhos, exceto o celebrante lá e os ministros maiores, mas todo mundo de joelhos e abaixa a cabeça para essa oração super popular. É como ali se Nosso Senhor estivesse nos revestindo mesmo com a sua armadura, porque a quaresma é um tempo de treinamento, né, para depois nós sermos enviados. Por isso que aí depois, lá na Páscoa, vai voltar o iter, né, iter miseride, né, como a missão mesmo que nós deveríamos ter. Então, é isso que eu tinha que falar sobre o tempo da quaresma. Santa Francisca Romana nasceu em Roma, em 1384. Seus pais, Paulo e Jacobella, eram ambos de famílias ilustres. Nossa santa absorveu os primeiros sentimentos de piedade, e tal era seu amor pela pureza desde a sua eternidade, que não permitia que seu próprio pai tocasse até mesmo em suas mãos, a menos que elas estivessem cobertas, né, com luvas. Ela sempre teve aversão às diversões das crianças e amava a solidão e a oração. Claro, a vocação dela aqui é a vida religiosa, né? Porém, aos 11 anos de idade, desejava entrar para o mosteiro e, em obediência aos pais, casou-se. Casou-se com um jovem romano rico chamado Lourenço Ponzani, que é exatamente o contrário, né? Geralmente as meninas que querem casar com um arrimo, né? E a mãe, queria que minha filha fosse freira, que é o contrário. Então, a mãe e o pai que queria que ela casasse e ela mesma queria ser freira. Esse moço chamava Lourenço Ponzani em 1396, que eles se casaram. Uma grave doença mostrou como esse tipo de vida era desagradável para suas inclinações. Ficou doente. Ela juntou-se a ele em seu antigo espírito e manteve-se o mais afastada possível, evitando festas e reuniões públicas. Todo o seu deleite estava na oração, na meditação e nas visitas às igrejas. Então a gente pode imaginar que ela casou e começou a frequentar aqueles ambientes que eram necessários, né, para a alta sociedade, mas ficou doente, então voltou ao recolhimento. E aí ela ficou feliz, né? Acima de tudo, sua obediência e condescendência ao marido era inimitável, o que provocava tal retribuição de afeto, que durante os 40 anos que viveram juntos, nunca houve o menor desacordo, e toda a sua vida foi uma constante luta para superar um ao outro em complacência e respeito mútuos. Enquanto ela estava em suas orações ou outros exercícios, se chamada pelo marido ou pela pessoa mais mesquinha em sua família, ela deixava tudo de lado para obedecer sem demora. E ela dizia assim: uma mulher casada deve, quando chamada, deixar suas devoções para Deus no altar.
para encontrá-lo nos seus negócios domésticos. Santa Francisca era, portanto, romana e não feminista. Deus se agradou de mostrar-lhe o mérito dessa sua obediência, pois os autores de sua vida relatam que, sendo chamada 4 vezes no início do mesmo versículo de um salmo, no ofício de Nossa Senhora, retornando pela 5ª vez, ela encontrou esse versículo escrito em letras de ouro. Pode imaginar aqui Santa Francisca querendo rezar o ofício de Nossa Senhora, quem sabe até no sábado, né? Ela vai começar lá, sei lá, Deus inadiatório meu me entende. Aí termina, o marido chama. Aí depois volta, né? Deus inadiatório, aí volta. Aí o filho chama, o outro filho, é empregado. Deus inadiatório. Aí quando ela voltou pela 5ª vez, estava lá escrito essas mesmas palavras em ouro. Ela tratava seus domésticos não como servos, mas como irmãos e irmãs e futuros co-herdeiros do céu, e estudado por todos os meios ao seu alcance para induzi-los seriamente a trabalhar para sua salvação. Suas mortificações foram extraordinárias, especialmente quando, alguns anos antes da sua morte, né, antes da morte do marido, melhor dizendo, ela foi autorizada por ele a infligir ao seu corpo as dificuldades que quisesse. Ela desde então se absteve de vinho, de peixe e de carnes saborosas, e com total abstinência de carne, a não ser nas suas maiores doenças. Sua dieta comum era pão duro e mofado. Ela iria buscar secretamente nas bolsas dos mendigos suas crostras secas, em troca de pão melhor. Que ali é mendigar. Né? O mendigo pegava as crostas secas, mofadas, e dava pão novinho. Quando ela se sentia melhor, ela adicionava ao pão algumas ervas desagradáveis, sem óleo, e bebia nada além de água, usando um crânio humano como sua xícara. Ela comia apenas uma vez por dia, e por longa abstinência perdera todo o gosto pelo que comia. Suas roupas eram de sarja grossa, e ela nunca usava linho, nem mesmo quando estava doente. Sua disciplina era armada, disciplina é um chicote, não é um instrumento ali de flagelação. Ela tinha pontas afiadas. Ela usava continuamente o cilício e um cinto de crina de cavalo. Um cinto de ferro havia ferido tanto a sua carne que seu confessor a obrigou a deixá-lo de lado. Se ela inadvertidamente ofendia a Deus no mínimo, ela punia severamente naquele instante a parte que havia ofendido. Por exemplo, se ela falava alguma coisa, né, sei lá, uma mentira oficiosa, ela mordia a língua com força, etc. O seu exemplo foi de tal edificação que muitas senhoras romanas, renunciando a uma vida de ociosidade, pompa e brandura, juntaram-se a ela em piedosos exercícios e se colocaram sob direção dos monges beneditinos, da congregação de Monte Oliveto. Sem deixar o mundo, fizeram votos, sem fazer votos também, ou usar qualquer hábito em particular. Santa Francisca rezava apenas para que seus filhos fossem cidadãos do céu, e, quando foi abençoada com alguns, teve todo o cuidado de torná-los santos. Agradou a Deus para a sua santificação provar a virtude por muitas aflições. Durante os problemas que se seguiram à invasão de Roma por Ladislau, rei de Nápoles, e o grande cisma sobre o antipapa João XXIII, na época da abertura do Concílio de Constança, em 1413, seu marido, com seu cunhado Paulucci, foi banido de Roma. Sua propriedade foi confiscada, sua casa foi derrubada, e seu filho mais velho, João Batista, foi detido como refém. Imagina! Sua alma permaneceu calma em meio a todas aquelas tempestades. Ela dizia como Jó: Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. O cisma foi extinto pelo Concílio de Constança e a tranquilidade foi restaurada em Roma. Seu marido recuperou sua dignidade e sua propriedade. Algum tempo depois, movido pelos grandes favores de que Santa Francisca recebeu do céu e por sua eminente virtude, deu-lhe plena licença para viver como bem entendesse, e ele mesmo escolheu servir a Deus em estado de continência. Ele permitiu que ela, em sua própria vida, fundasse um mosteiro de freiras, chamadas oblatas, para a recepção de pessoas de seu próprio sexo que estivessem dispostas a abraçar uma vida religiosa. A fundação dessa casa foi em 1425. Ela lhes deu a regra de São Bento, acrescentando algumas constituições particulares de sua autoria, e as colocou sob a direção da congregação dos olivetanos, dos beneditinos. A casa, sendo muito pequena para os números que fugiam para esse santuário da corrupção do mundo, ela de bom grado teria transferido sua comunidade para uma casa maior. Mas, não encontrando uma adequada, ela a ampliou em 1433, ano em que é datada a fundação da ordem. Foi aprovada pelo Papa Eugênio IV em 1437. Elas são chamadas de colatinas, talvez por causa do bairro em Roma em que estão situadas, e oblatas, porque chamam então a profissão da oblação. Assim ele faz a profissão, não diz profítero, não é o professo, ofero, é uma oferta, uma oblação.
Santa Francisca ainda não podia se juntar à sua nova família, mas assim que resolveu seus assuntos domésticos, após a morte de seu marido, ela foi descalça, com uma corda no pescoço, ao mosteiro em que havia fundado. E ali, prostrada no chão, diante de suas filhas espirituais religiosas, implorou para ser admitida. Aí ela ficou feliz, né? Portanto, tomou o hábito no dia de São Bento, em 1437. Isso é tudo muito rápido. Ela sempre procurou os empregos mais mesquinhos na casa, estando plenamente convencida de que era das mais desprezíveis diante de Deus, e ela se esforçou para parecer tão mesquinha aos olhos do mundo quanto ela era aos próprios olhos. Ela continuou as mesmas humilhações e a pobreza universal, embora logo depois escolhida para a superiora de sua congregação. Deus Todo-Poderoso concedeu a ela humildade, graças extraordinárias e favores sobrenaturais, como visões frequentes, arrebatamentos e o dom da profecia. Ela gostou da conversa familiar de seu anjo guardião, como atestam sua vida e o processo de sua canonização. Ou seja, gozou, né, melhor dizendo. Ela tinha essas fases com o anjo da guarda. Inclusive tem um livreto muito bom, né, se não me engano chama O Inferno, da autoria dela, São Francisco Romano, pelo menos das revelações que ela teve, que mostra as penas do inferno para cada tipo de pecado lá, os fornicadores, os blasfemos, né, os ladrões. Ela foi extremamente afetada ao meditar sobre a paixão de nosso Salvador, que ela sempre tinha presente em sua mente. Na missa, ela ficava tão absorta em Deus que parecia imóvel, especialmente depois da Santa Comunhão. Muitas vezes caía em êxtase de amor e de devoção. Ela era particularmente devota de São João Evangelista, e sobretudo de Nossa Senhora, sob cuja proteção singular colocou a sua ordem. Saindo para ver seu filho João Batista, que estava gravemente doente, ela adoeceu tanto que não pôde retornar ao seu mosteiro à noite. Depois de ter anunciado sua morte e recebido os sacramentos, ela expirou no dia de hoje, 9 de março do ano 1440, e de sua idade, número 56. Deus atestou sua santidade por muitos milagres, e ela foi honrada entre os santos imediatamente após a sua morte, e solenemente canonizada pelo Papa Paulo V em 1608. Seu santuário em Roma é muito magnífico e rico, e sua festa é celebrada como um feriado na cidade, com grande solenidade. Não sei hoje, enfim. As oblatas não fazem votos solenes, apenas uma promessa de obediência à madre priora. Gozam de pensões, herdam propriedades e vão para o exterior, para fora, né, com licença. Sua abadia em Roma está cheia de senhoras de primeira linha. Em uma vida religiosa, em que a distribuição regular de ocupações e deveres sagrados ocupa todo o dia e não deixa interstícios de tempo para o ócio, a preguiça ou o mundo, as horas passam nesses exercícios com a rapidez dos momentos, e o fervor dos desejos tem o peso de anos. Não há um instante em que uma alma não esteja empregada para Deus, e não estude de todo o coração para agradá-lo. Cada passo, cada pensamento e desejo é um sacrifício de fidelidade, obediência e amor oferecido a Deus. Até as refeições, a recreação e descanso são santificados por essa intenção. Santo Afonso fala bem disso. Até o sono é voto de obediência, ou seja, é meritório. E todos os votos religiosos e do propósito habitual da alma de consagrar-se inteiramente a Deus, no tempo e na eternidade, cada ação, como ensina Santo Tomás, renova e contém o fervor e o mérito de toda essa consagração da qual faz parte. Acho que era Santo Tomás, né? Não era Santo Afonso, não. Santo Afonso estava citando Santo Tomás. Em uma vida secular, uma pessoa, por regularidade no emprego de seu tempo e fervor, em se dedicar a Deus, em todas as suas ações e desígnios, pode, em algum grau, desfrutar da mesma felicidade e vantagem. Esta, Santa Francisca praticava perfeitamente, mesmo antes de renunciar ao mundo. Ela viveu 40 anos com o marido, sem nunca lhe dar a menor ocasião de ofensa, e pelo fervor com que falava do céu, parecia já ter deixado a terra e feito do paraíso sua morada comum. Se você casou aí, né, percebeu que está na vocação errada, pode fazer da sua casa um mosteiro, né? Já tem aí seu prior, né, para ter o voto de obediência e todos os irmãos, né, da comunidade que vão lhe afetar, né, lhe tirar do lugar de descanso, né, de conforto. Se você se decidiu pelo matrimônio, porém, não escolha a moça ou o moço por causa da sua beleza, nem por causa de alguma paixão. A beleza passa mais cedo ou mais tarde, para alguns bem cedo, né? Alguns já nascem beleza. Mas o casamento é até a morte. A paixão também passa, e passa assim que casa, né? O remédio para a paixão passar é casar-se. Mas o casamento, então, é até a morte, mesmo que a paixão acabe, mesmo que a beleza acabe. Escolha, portanto, a mulher, um homem virtuoso, né, que ame a Deus mais do que você. Se ela ou ele te convida para o pecado antes do casamento, por que não fará o mesmo depois, né? Imitemos, então, Santa Francisca Romana em sua obediência, seja ela aí na vida matrimonial, ou então na vida contemplativa lá no mosteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.